Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Foi assim que tudo explodiu. Sala de interrogatório 38. Soraya. Meu nome é Soraya Azad. Tenho 13 anos. Meu irmão Amir estava desaparecido havia um mês. Ele desapareceu na manhã de formatura dele no ensino médio. Se eu notei algo diferente ou fora do normal com Amir antes de ele desaparecer? Se ele estava conversando com alguém suspeito? Bom, mãe não me olha assim. Amir está na sala do lado e eu tenho certeza de que ele está dizendo a verdade. Ele não tem motivo algum para sentir vergonha. Desculpa, policial. Eu não quis perder a paciência, só estou um pouco irritada, só isso. Não acho justa a maneira como a minha família foi empurrada para essas salas. De verdade, não acho justo. Tentei gravar a coisa toda lá na sala de espera, mas minha mãe me mandou guardar o celular. Tudo foi apenas um mal-entendido. Fico feliz que você também pense assim. Claro, posso contar tudo. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Já perdi 2 ensaios para o musical de verão, e se eu perder o de hoje à noite, Minha mãe está me olhando daquele jeito de novo. Ela acha que estou falando demais. É engraçado, eu sabia que ela ia ficar assim quando você me pediu para falar primeiro. E está vendo a expressão dela? Vou interpretá-la para você. Soraya, cuidado com o que você fala. Soraya, nós somos iranianos. Resolvemos esses assuntos entre nós. Soraya. Se ela fosse responder sua pergunta, ela diria que não. Nós não notamos nenhum sinal de que Amir fugiria. E ela estaria dizendo a verdade. Pela perspectiva dela, estava tudo bem. Na cabeça dela, nunca nada de errado. Não. Mãe, deixa eu falar. O que a expressão dela deveria estar dizendo é: Soraya, obrigada. Soraya, se não fosse por você, nós não teríamos encontrado seu irmão e trazido ele de volta. Me deixe explicar. Sala interrogatório 39. Afshin Azad. Antes de prosseguir, me deixe esclarecer uma coisa. Vocês estão interrogando meu filho em uma sala, correto? E minha esposa e filha estão juntas em outra sala. E vocês me deixaram sozinho aqui. Eu acho que eu sei o motivo de ter sido colocado em um lugar separado. Lá no fundo, eu sei. E pelo jeito como você me olha, acho que você sabe também. Essa não é minha primeira vez em uma salinha como esta aqui. Muito bem. Não temos mais nada, não tenho mais nada a declarar. 31 dias atrás. Quando pousei no aeroporto JFK na manhã da minha formatura, me senti seguro. Eu estava a um mundo de distância do pesadelo que seria o fim do ensino médio. E, acima de tudo, estava longe de Jake e de toda a confusão que ele estava prestes a causar para minha família. Contrariado, me obriguei a olhar meu celular. Àquela altura, a formatura já teria acabado. Imaginei toda uma cena como se eu tivesse jogado uma granada, corrido para longe e agora estivesse conferindo se a explosão deu certo ou se foi um alarme falso. Permaneci sentado na poltrona apertada do avião. Meu celular ainda não havia se conectado à rede. Balancei o telefone, levantei o braço e o segurei no alto. Finalmente, as barras de conexão apareceram no canto da tela. Eu tinha sinal. E lá estavam ela, 15 mensagens, todas da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Conferi as chamadas perdidas. 5 novas mensagens na caixa postal. Voltei para as mensagens e comecei a ler. Amir, cadê você? Amir, está tudo bem? Amir, por que você não está atendendo o telefone? Amir, por que você não está em casa? Aonde você foi? Por favor, responda e nos diga que está tudo bem. Respondi imediatamente. Estou bem, posso explicar. Depois prendi a respiração, porque àquela altura minha família já sabia. Certeza que sabiam. Na semana anterior, Jake havia deixado bem claro que se eu não entregasse o dinheiro, ele contaria tudo durante a cerimônia. Ele até havia pensado em enviar a foto para os meus pais quando começassem a chamar os nomes dos alunos. A ideia de atravessar aquele palco, ouvindo o silêncio da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, me dava vontade de vomitar. Meu telefone vibrou. Era minha mãe. Que bom, nós te amamos. Devo ter encarado aquela mensagem por um minuto inteiro, olhando para a tela e para o avião. Todos os outros passageiros já haviam desembarcado. Meu coração desacelerou enquanto eu assimilava aquelas palavras. Minha família ainda me amava. Peguei minha bolsa de mão, no compartimento acima do assento, e apertei contra o peito. Passei as semanas anteriores imaginando como eles reagiriam à notícia de Jake. Será que achariam que era mentira? Será que diriam a si mesmos que era uma montagem? Independentemente do que concluíram, eles me amavam. Me senti tonto enquanto caminhava para a saída do avião. Lembrei do meu placar colorido, todos os pontos positivos que claramente não contabilizei.
Pensei em como meus pais haviam me criado para tratar todas as pessoas de forma igual, como se não pretendiam aos mínimos detalhes da nossa religião e cultura. Eles poderiam me surpreender. Eu deveria ter esperado o melhor deles. Quando finalmente saí do avião, liguei para eles. Amir? Minha mãe disse freneticamente. Ah, Amir. Nós estávamos tão preocupados. O que você tem na cabeça? Meu pai entrou na conversa. Onde você está? Desculpa, posso explicar. Eu disse, enquanto andava pelo corredor longo do aeroporto, passando por uma loja de conveniência. Eu só fiquei com medo. Medo de quê? Meu pai perguntou. Meu coração parou. Fiquei de pé, em frente aos banheiros fedidos do aeroporto, no meio das entradas para o masculino e o feminino. Eu estava confuso. Vocês ainda estão na formatura? Perguntei. Não. Te procuramos depois da cerimônia, mas você não estava lá. Pensei nas próximas palavras com muito cuidado. Vocês conversaram com algum colega de classe? Nós perguntamos para alguns colegas se eles sabiam onde você estava, meu pai disse. Jonan? Azizam? O que há de errado? Minha vida, querido. Sempre que eu ficava triste, meu pai pegava pesado com expressões carinhosas em persa. O que aconteceu? Ouvi minha irmã perguntando ao fundo. Onde você está, Amir? Minha mãe perguntou. Eu estava surtando, ao telefone. Meus pais pareciam preocupados de verdade. Parecia que me amavam. Aquilo fez com que eu me sentisse ainda mais uma farsa. Um anúncio tocou nos altos-falantes. Bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Nova York. Minha mãe e meu pai começaram a falar ao mesmo tempo, interrompendo um ao outro. Amir, você está no aeroporto? Amir, você está em Nova York? Amir, o que aconteceu? Amir. Encerrei a ligação. Fiquei parado, sem me mover, no meio do aeroporto lotado. Então Jake não havia contado para eles. Ele tinha dado para trás. Alguém esbarrou na minha perna com uma mala de rodinhas. Então decidi me mexer. Andei sem rumo pelo aeroporto. Não tinha a menor ideia do que fazer. Me sentia perdido, com minha mala e todo aquele barulho. Todas aquelas pessoas ao meu redor. Me dei conta de que ainda estava com meus fones de ouvido. Meu plano tinha dado errado. Eu não podia voltar para casa. Se voltasse, teria que explicar para os meus pais o motivo da minha fuga e lidar com a explosão pessoalmente. E mesmo se eu conseguisse inventar uma boa desculpa para ter faltado à minha própria formatura, Jake ainda poderia usar meu segredo contra mim. Talvez ele não tenha dado para trás. Talvez só tivesse encontrado um jeito de elevar ainda mais o nível da ameaça. Encontrei outro banheiro e entrei em um reservado. Eu tinha visto filmes adolescentes o bastante para saber que aquele era o melhor lugar para lidar com uma crise. Chequei o celular novamente e vi que Jackson havia me mandado uma mensagem. Meus amigos de Maryland também. Minha mãe devia ter entrado em contato com eles. Aquela minha aventura fodida devia terminar de duas formas possíveis. Se meus pais aceitassem o fato de eu ser gay, eu voltaria direto para casa. Se não aceitasse, eu começaria uma nova vida. Mas o que eu deveria fazer agora? Saí do banheiro aos tropeços e quase dei de cara em um daqueles painéis luminosos de embarque. Encarei a lista infinita de cidades. Por que eu estava com tanto medo de voltar para casa? Por que eu não conseguia ser corajoso, marchar em direção aos meus pais e contar o que aconteceu e o motivo de eu ter perdido minha própria formatura? Por que eu não podia me assumir para eles? Por que eu não podia simplesmente pronunciar aquelas palavras? Meus olhos passearam pela lista de cidades: Chicago, São Francisco, Atlanta. Cada uma delas um convite, uma saída de emergência, um porto seguro. Meu celular tocou. Estava vibrando durante todo aquele tempo. Me dei conta, como se eu tivesse um vibrador amarrado na minha coxa. Mas eu não podia atender, simplesmente não podia. Mas ao mesmo tempo não dava para ficar em Nova York. Meus pais sabiam que eu estava aqui. Eles poderiam me achar. Eu tinha que ir para outro lugar. Chicago, São Francisco, Atlanta. Passei as mãos pelas pernas e senti o volume do meu passaporte no bolso da calça jeans. Por que eu havia trazido o passaporte? Não sei. Será que alguma parte de mim, quando imaginei a possibilidade de nunca mais voltar para casa, enxergou essa situação como uma emergência internacional? Em que talvez eu tivesse que voar para fora do país? Loucura, eu sei. Por outro lado, olhando a lista de possíveis destinos, não pareceu loucura na hora. Eu tinha meu dinheiro da Wikipédia, poderia ir para qualquer lugar. E por que não algum lugar fora dos Estados Unidos? Londres, Paris, Barcelona? Foi quando encontrei, ao lado do painel de embarque, uma loja de gelato. Brilhante, iluminada por uma luz celestial, ostentando os sabores de sorvete mais coloridos que eu já tinha visto na vida. Dei um passo em direção à luz para inspecionar melhor as cores do arco-íris, o vermelho dos morangos, o chocolate e a baunilha.
Agora, pensando bem, é muito louco como a loja de gelato pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Sala de interrogatório 38. Roya Azad. Senhora, antes de prosseguirmos, por favor, me permita pedir desculpas pelo comportamento assombroso do meu filho naquele avião. Eu garanto que foi algo completamente fora do comum e não há nada com que se preocupar. Apenas um assunto de família. Por favor, permita-me também pedir desculpas em nome da minha família. Entendo seus motivos para querer falar com ela e agradeço por ter me deixado ficar na mesma sala que ela durante o interrogatório. É que ela ficou muito sensível com os acontecimentos do último mês, depois do desaparecimento do irmão. Não foi, Soraya? Veja só, ela está revirando os olhos agora porque não gosta do que eu falei para ela. Qual adolescente gosta, não é mesmo? Minha bolsa? Sim, claro que pode revistar. Aqui. Todos esses frascos são álcool em gel. Posso garantir. Todos têm menos que... Ah, não, esse daí. Sim, esse tem mais de 100 milímetros. Sinto muito. Estava em promoção na farmácia do aeroporto e eu não sabia que... Esse é o meu celular. Precisa da senha? Claro. Soraya, por favor, se acalme. Está tudo bem. Essa é uma foto minha com meus alunos. Postei no Instagram no fim do ano letivo. Sou professora em uma escola persa e uso o hijab em sala de aula. Veja bem, não estou usando agora, mas as aulas acontecem em uma mesquita, então lá eu uso. Esse é o perfil da minha amiga Mariam no Instagram. Esses são versículos do Alcorão. Ela é bem devota. Não entendo como isso pode ser relevante para... sim. Eu entendo o versículo. É sempre encontrar o seu caminho quando você está perdido. É bem pacífico, posso garantir, mas esse aí está em árabe, não em persa. Policial, o islamismo, como qualquer outra religião, é muito complexo e pode ser praticado de muitas formas diferentes. Espero que você não... Entendo que você esteja trabalhando e precisa fazer perguntas. Com certeza, entendo sim. E agradeço a paciência de vocês a gente, com meu marido. Entendo que seus colegas precisam interrogá-lo em uma sala separada por causa de um ocorrido no passado. Ficamos mais do que felizes em responder qualquer pergunta, mas por favor, saiba que o que aconteceu no avião é um assunto delicado, um tópico complicado que ainda estamos enfrentando como família. Soraya estava certa quando presumiu o que eu gostaria de dizer. Na nossa cultura, esses assuntos geralmente são tratados com discrição. Isso é uma foto de que tirei na cerimônia de formatura do Amir, quando descobrimos que ele havia desaparecido. Chegamos no auditório cedo para pegar lugares bons. Conseguimos assentos ótimos na terceira fileira, ao lado direito do palco. Percebi que Amir não estava lá quando não o encontrei sentado na fileira da frente, de acordo com a programação. Os formandos ficariam sentados em ordem alfabética. Amir Azad, Soraya e meu marido disseram que provavelmente havia acontecido algum engano e ele deveria estar sentado em algum lugar no meio daquele mar de alunos, mas eu sabia que alguma coisa não estava certa. Deve ter sido o instinto materno. Já perdi meu filho uma vez na Disney e senti meu estômago queimar do mesmo jeito naquele dia. Ele se perdeu da gente no parque, o Amir, e se meteu em uma aventura qualquer. Quando encontramos, ele havia se metido em uma briga com o Pateta. Ele tinha irritado de verdade o homem na fantasia de Pateta. Aparentemente, Amir deu um soco no nariz dele. Ele tinha só 5 anos. Foi um mal-entendido. Procurei por Amir no meio da multidão de alunos. Busquei seu rosto naquele oceano de capelos e becas vermelhas. Nada. Mandei mensagem para o Amir, muitas mensagens. Do lado de fora do auditório, estávamos cercados de capelas e becas, e todos os familiares tiravam fotos como se fossem paparazzi. Eu ainda não tinha me dado conta de que nós não teríamos fotos como aquelas com o nosso filho. Durante a cerimônia, um garoto alto e nervoso ficava olhando em nossa direção. Ele se aproximava e se afastava, quase como se quisesse conversar com a gente. Seu cabelo era muito bagunçado. Eu ficava pensando, a mãe desse menino precisa levar ao barbeiro. Ele parecia bem nervoso. Policial, você não acha que deveria conversar com ele, talvez? Sala de interrogatório 38, Soraya. Aquele filho da desgraçado do Jake. Desculpa, eu geralmente não falo palavrão. Mas se naquele dia eu soubesse quem ele era, teria dado um chute no meio das bolas dele. Sim, mãe, aquele era o Jake. E eu odeio ainda mais agora que sei que ele quase falou com a gente no dia da formatura. Amir não tinha nenhum amigo naquela escola nova. Não que a gente soubesse, então ligamos para Alexa e o Arun.
os melhores amigos deles de Maryland, para ver se sabiam de alguma coisa. Eles disseram que Amir não havia contado nada para eles. Na verdade, disseram que ele tinha meio que sumido depois do dia de ação de graças. Bem quando Amir começou a... Bom, já vamos chegar nessa parte. Aparentemente, eles tentaram entrar em contato com Amir algumas semanas antes da formatura. Ele não havia comentado nada sobre a faculdade e eles se lembravam de como ele sempre quis estudar em Nova York. Disseram que rolou uma chamada de vídeo meio constrangedora. Amir estava de mau humor. Disseram que ele não queria de jeito algum conversar sobre o futuro. Isso deixou meus pais muito preocupados. Reviramos o quarto dele e não achamos nada, nenhum bilhete, mas, quando minha mãe foi procurar nas gavetas, percebeu que um monte de camisetas e cuecas não estavam mais lá. Ele tinha ido para algum lugar. A gente ligou para ele, mas só dava caixa postal. Meus pais estavam realmente muito preocupados. Onde ele poderia ter se metido, sabe? Quando ele finalmente retornou à ligação, meus pais ficaram aliviados pra caramba. Parecia que alguém havia dito que eles ganharam $1 milhão. Sem brincadeira. Minha mãe literalmente pulou e bateu palmas quando viu que era ele quem estava ligando. Mas aí eles descobriram que Amir estava no aeroporto e do nada ele desligou na nossa cara. Meu pai ficou super calado. Dava para perceber que ele estava pensando na última vez que Amir fugiu de casa, 2 anos antes. Droga, ele disse de repente. O que eu falei de errado dessa vez? E então ele olhou para mim e sorriu. Não se preocupe, Jonah. Seu irmão vai voltar para casa. A casa estava tão silenciosa na primeira noite sem o Amir, escura, vazia, morta. Quando eu era pequena, sempre imaginava a morte como andar no escuro. Eu sei, eu era muito dramática naquela época. Uma bebezona. Lembra, mãe? Quando eu corria para o seu quarto e dormia entre você e o papai, porque estava assustada? Só para deixar claro, eu não faço mais isso, policial. Na manhã seguinte, perguntei para os meus pais se eles iam ligar para a polícia, para começarem uma busca pelo Amir. A gente tinha acordado muito cedo, ainda estava escuro lá fora. Meus pais estavam encostados no fogão, tomando chá nas suas xícaras de cristal. Eles me olharam com um sorriso amarelo e disseram para eu não me preocupar. Não, mãe. Foi exatamente isso que vocês disseram. No seu mundinho dos sonhos, o Amir ia voltar para casa por conta própria, assim como da última vez. E depois, no seu mundinho dos sonhos, você ia varrer qualquer problema que ele tivesse para debaixo do tapete persa, de novo. Mas eu conheço meu irmão. Ele não estava feliz, já havia um tempo, e daquela vez era diferente. A casa parecia morta de noite e incompleta de dia. Eu comia meu cereal na mesa do café da manhã e Amir não estava lá para me mandar comer mais rápido, antes que o cereal ficasse empapado. Minha amiga, Madison, passava lá em casa e eu não conseguia rir das piadas dela. Uma vez, tive que correr até o banheiro só para conseguir respirar. Era o 3º ou 4º dia depois do sumiço do Amir. Encostei a cabeça no armário de remédios e, por favor, não fica brava, mãe. Mas eu pensei que talvez eu também pudesse fugir. Nossa casa não era a mesma sem o Amir. Eu pensei no meu livro favorito, From The Mix-Up Files of Mr. Bessel e Frank Wheeler. Você já leu? Para sua filha, policial. Que legal. O livro me fez pensar, se Amir realmente fugiu, por que ele não me levou junto, como Cláudia e Jamie? A gente sempre foi muito próximos um do outro. Eu não conseguia imaginar o Amir que eu conhecia abandonando sua irmã sem se despedir, a não ser que ele tivesse um motivo muito bom para partir. Eu precisava descobrir o porquê, e foi aí que vesti meu chapéu de detetive. Primeiro passo. Comecei a conversar com as pessoas da vida dele. Sala de interrogatório 37. Amir. Tudo bem. Já dei todos os detalhes que você pediu. Número e horário do voo, o endereço onde fiquei em Roma, mostrei a configuração de voo da agência de viagens, o recibo do Airbnb, o recibo dos euros que eu saquei no câmbio monetário, até mesmo a foto que tirei da vista do céu de Nova York pela janela do avião. Mas estou falando sério. Essa viagem aconteceu por causa do gelato. Foi uma decisão de última hora, no aeroporto JFK, e o único motivo para eu decidir ir para Roma foi porque me deparei com o tipo mais delicioso de todos os sorvetes. Não foi nenhum terrorista, nenhum amigo, só sorvete. 30 dias atrás. Quando me dei conta, estava sentada no meio de um sótão minúsculo que consegui reservar de última hora. Eu estava literalmente dentro de um closet. Não deixei de reparar na ironia. E foi ali que a soma das últimas 24 horas de viagem começou a fazer efeito na minha cabeça. Começou devagar, mas foi batendo com força e mais força enquanto eu observava o lado de fora através daquela pequena janela no meio da inclinação do telhado.
Deixei meus olhos percorrerem as telhas vermelhas, passando pelos muros brancos, os peitoris das janelas feitos de argila até o terraço, onde uma vespa vermelha e super sexy estava estacionada em uma calçada de tijolos quebrados. Então, o surto chegou todo de uma vez. Puta merda, eu estava em Roma. Dizem que o estresse pode te levar a fazer loucuras. Quer dizer, eu basicamente apaguei total e peguei um voo para fora do país. Tipo, aquela vez que dormi no metrô de Nova York e acordei no Harlem. Só que dessa vez em um avião. Não me lembro de ter ido até o portão de embarque internacional. Não me lembro do voo. Não me lembro de ter pegado um ônibus em Roma ou de encaixar a chave na fechadura do apartamento ou de ter tirado os sapatos. Corri para o lado de fora, em direção à rua. Lá estava eu. Via della Genzola. Paredes cobertas de musgo, chão de paralelepípedos, um casal passou zumbindo em uma vespa e meu olhar acompanhou os dois conforme eles pararam no fim da rua e se beijaram por alguns segundos antes de desaparecer dentro de um restaurante. Foi a coisa mais italiana que já vi. Corri de volta para o apartamento, entrei com tudo no banheiro minúsculo, quase destruindo o antigo sistema de aquecimento de água, e me olhei no espelho, olhos vermelhos, olheiras escuras abaixo deles. Olhando para mim mesmo, naquele momento, eu soube. Você foi longe demais dessa vez, Amir. Apesar da janela pequena, observei o céu escurecer lá fora. Ouvi o barulho das panelas e frigideiras em algum andar abaixo do meu. Escutei sinos tocando. Senti o cheiro de cebola e alho sendo refogados. Havia algo libertador em estar a milhares de quilômetros de distância dos seus problemas. Não os apagava por completo, mas a distância ajudava. Sempre ajuda. Decidi que devia aos meus pais pelo menos uma explicação mínima, então escrevi um e-mail para eles. Mãe e pai, por favor, não me odeiem. Estou lidando com muita coisa agora, mas quero que vocês saibam que estou seguro. Prometo que estou seguro, e estou bem. Só precisava me afastar um pouco por alguns dias. Fechei minha caixa de entrada logo depois de clicar em enviar. Acordei na manhã seguinte com o cheiro de pão fresco e ovos fritos invadindo o ar pela janela aberta. O som de panelas e frigideiras ainda estava lá, mas agora havia pássaros cantando também. E a luz do sol, a gloriosa, gloriosa luz do sol. Sorri pela primeira vez em dias e tive meu primeiro pensamento coerente. O que um garoto como eu deve fazer depois de tomar a decisão mais doida de todas, quando sua vida já está no limite? Como voltar ao normal depois de tudo isso? Gelato. Mal pisei do lado de fora e encontrei um quiosque de gelato na rua, para onde eu corri empolgado e pedi uma casquinha com 2 bolas, chocolate e morango. O sabor doce e gelado acalmou meus nervos. O chão debaixo dos meus pés parecia firme novamente. O gelato derreteu rapidamente enquanto eu passeava pelas ruas coloridas de Trastevere. Havia algo mágico naquele bairro, com suas portas antigas, becos e os jovens sentados em umas cadeiras plásticas do lado de fora de bares e restaurantes, fumando e tomando café sem nenhum pingo de preocupação. Dei a última mordida na casquinha, limpei os dedos na calça e sorri. Eu gostava de lá. Encontrei uma livraria e decidi entrar. A loja estava vazia e o ar-condicionado estava ligado. Um homem gritou "Tchau!" no fundo das lojas e eu gritei "Tchau!" de volta. Encontrei a seção de livros em inglês e estava folheando o último romance do John Green quando outra cliente entrou na loja. Ela parecia conhecer o livreiro. Escutei casualmente a conversa dos dois. Fiquei surpreso porque, além de conversar em inglês, o funcionário tinha um sotaque estadunidense perfeito. Ele perguntou à mulher sobre como estava sua escrita. Ela era uma autora italiana de romances eróticos. Ela perguntou a ele como estava seu parceiro. Meus ouvidos ficaram atentos depois da palavra parceiro. O livreiro era gay? Poderia ser um parceiro de negócios, um amigo de longa data, mas por algum motivo a possibilidade de que aquele homem poderia ser como eu me deixou feliz de um jeito que eu não me sentia havia muito tempo. Naquele exato instante, enquanto fingia folhear uma cópia de Tartarugas até lá embaixo, me dei conta de que em qualquer outro momento, na minha mais ou menos curta vida, eu tentaria fugir daquela situação. Eu teria morrido só por estar perto de outro gay ou por vir a palavra parceiro. Sempre que minha família passava por 2 homens de mãos dadas, eu sentia que se eu olhasse por mais de um segundo, seria desmascarado. Minha mãe ou meu pai sacariam na hora.
Pela primeira vez, eu não precisava me preocupar. Além disso, pude me dar o luxo de sentir que eu fazia parte de algo. Aquela palavra parceiro, aquele universo de homens de mãos dadas, não era mais uma ameaça. Não era mais algo que pudesse me expor. Veja bem, por muito tempo não pude controlar meu próprio destino. Eu estava no armário pelas circunstâncias. Fui atraído para Roma pelo acaso. Mas, agora que estava lá, todos os acasos pertenciam a mim, então decidi fazer algo a respeito. Eu ia conversar com aquele homem, ia puxar papo com ele, sendo gay ou não, e perguntar o que eu poderia fazer durante minha breve estadia em Roma. Fingi olhar mais alguns livros até escutar o sino soando na porta, indicando que a escritora havia ido embora. Finalmente peguei uma cópia de As Vantagens de Ser Invisível, era €1 mais barato do que os outros livros e levei até o caixa. O funcionário da livraria orou na minha direção e dobrou a página do livro que estava lendo. Foi ali que eu dei adeus a qualquer possibilidade de parecer legal. Ninguém deveria ter permissão para trabalhar em uma livraria e ser lindo daquele jeito. Sério, o cara parecia ter saído direto da capa de um livro de romance. Seus olhos eram absurdamente penetrantes. Eu queria jogar uma bolinha de gude no seu cabelo ondulado, penteado para trás, e o jeito como a regata encaixava nele, leve e solta, com tatuagens e músculos por baixo, fiquei tão fora de mim que fiz uma pequena prece para todos os meus antepassados. Ele foi simpático logo de cara. As Vantagens de Ser Invisível? Uau, ótima escolha. Faz um tempão desde a última vez que li. Eu imediatamente me tornei um bobão, desajeitado, estabanado. O homem recebeu o pagamento, me entregou o recibo e já estava pronto para se despedir como faria qualquer outro cliente quando criei coragem. Vou ficar na cidade por alguns dias e estava meio que pensando, o que tem para fazer aqui? Ele sorriu, como qualquer pessoa amigável faria, e acho que meus ombros literalmente derreteram sobre o meu peito. Ele rasgou uma folha de papel de um caderno que estava à esquerda na mesa. Infelizmente, essa foi a única coisa que ele rasgou, e começou a escrever. Imagino que você não vai querer nenhum desses passeios de turistas, tipo o Coliseu ou a Capela Sistina. Não que eles não sejam importantes do ponto de vista histórico, mas esse tipo de coisa você encontra em qualquer guia de viagem. Ah, tem esse parque lindo, Giardino degli Aranci, que por si só já é apaixonante, mas se você for, precisa encontrar o buraco da fechadura. É de cair o queixo, tipo, você vai ter a vista mais incrível da Basílica de São Pedro. Ele também escreveu algumas recomendações de bares e restaurantes. Você já tem idade para beber? Ele perguntou. Eu não sei, respondi. O que comecei a dizer foi, eu não bebo, mas aquilo não era verdade. Não depois do último ano da escola. Aqui você pode beber aos 18 anos, o livreiro disse, brincando com uma caneta na ponta dos dedos, e naquele momento ele parecia um mágico, totalmente Cedrico Diggory. Não dá para acreditar que nos Estados Unidos a maioridade ainda seja 21. Eu costumava acreditar de verdade que nunca beberia nada alcoólico. Meus pais não bebiam, e eu tinha parentes que diziam que álcool é veneno, então eu achava que tinha cabeça feita em relação a isso. Mas Jackson me fez mudar de ideia sobre álcool, e sobre outras coisas também. Nesse caso, já tem idade para beber, eu disse ao livreiro. Ele começou a escrever mais uma coisa, mas acabou rabiscando por cima. Se você pudesse ficar um pouquinho mais, ele disse. Meu parceiro acabou de abrir um bar. Bom, um bar não, uma associação cultural. E a inauguração oficial é daqui a 2 dias. Seu parceiro, eu gritei, como um idiota que sou. Sim, ele disse, me olhando ressabiado. Então ele anotou mais um lugar e perguntou se eu já tinha ouvido falar sobre Pigneto. É como o Buzzwick de Roma. E eu respondi que não sabia nem o que era Buzzwick, de seja lá onde fique o Buzzwick. E ele riu. Depois escreveu um terceiro lugar, junto com um nome, Jahan. Esse é o nome do barman de lá. Ele é um poeta incrível também. De repente, um feixe de luz do sol atingiu o cabelo do livreiro, transformando os fios castanhos em loiros, e mais uma vez lembrei do Jackson. Pensei nas mensagens que ele me enviou no dia anterior. Cadê você? Onde diabos você se meteu? Amir, me responde, caramba. Você está bem? Quer que eu ligue para os seus pais? Não, não. Eu finalmente respondi. Estou bem. Emergência de família. E simples assim. Todas as minhas preocupações voltaram para me atormentar. Agradeci rapidamente ao livreiro lindo, sem nem mesmo perguntar seu nome, e fui embora. Do lado de fora, as ruas estavam lotadas e movimentadas. Passei por uma encruzilhada e congelei. Meu coração batia mais forte do que meu peito era capaz de aguentar.
Era como se toda aquela cidade antiga e o Coliseu e a Capela Sistina estivessem desabando sobre a minha cabeça. Meus pensamentos oscilavam entre o funcionário da livraria, seu cabelo ondulado e castanho, e Jackson, com seu cabelo cada vez maior e mais loiro. Entre Jake, que ainda controlava meus segredos, e meus pais, que ainda não sabiam de nada. Ao menos, eu achava que não sabiam. Quem sabe o que poderiam estar acontecendo durante minha ausência? Engoli em seco a angústia em meu peito por tempo suficiente até conseguir encontrar o caminho de volta para o Airbnb. Bebi um pouco de água e me deitei na cama por algumas horas. Depois me deitei no chão. Repousei a mão sobre minha testa ardente e fechei os olhos. Sala de interrogatório 39. Afshin Azad. Que absurdo! Você está me enchendo de perguntas sobre meu passado. Já disse que fui detido desse jeito outra vez, há 10 anos. Por que eu pareço diferente nas fotos? Porque sim, porque eu tirei a barba. A experiência foi aterrorizante. Quando vocês revistaram minhas coisas e fizeram com que eu me sentisse como um bandido, eu só estava em uma viagem a trabalho. Estava carregando uma mala com substâncias químicas que eu precisava para uma conferência no Texas, e acredito que a intenção da minha viagem foi simplesmente mal interpretada. Não, nós nunca contamos isso para nossos filhos. Eles não sabem. Não quisemos assustá-los. Sala de interrogatório 37, Amir. Sim, eu adoraria um copo d'água. Sabe, policial, o senhor não é nem de perto tão intimidador quanto achei que seria. O que é meio zoado, se você parar para pensar. 29 dias atrás. Eu devo ter bebido metade da água do rio Tibre depois do meu ataque de pânico na livraria. A cama do Airbnb era suspensa por umas correntes esquisitas que chacoalhavam toda vez que eu precisava descer a escada barulhenta de madeira, o que também significava que eu precisava baixar a cabeça sempre que entrava na cozinha para encher meu copo de água. Eu queria ir para casa, para minha casa de verdade. Queria voltar para o meu quarto com minhas medalhas estúpidas de participação de ukulele, que Soraya tocava muito mais do que eu, mas não podia. Aquele era o quarto em que eu havia passado os últimos meses mal e deprimido. O quarto em que eu passava fins de semana inteiros com a porta trancada, buscando fóruns na internet que deveriam fazer com que eu me sentisse melhor, mas só pioravam a situação. Há muitas histórias horríveis sobre saídas do armário na internet. Eu não deveria ter lido todas elas, mas li. Voltar para casa não era uma opção. Foi então que lembrei da lista de recomendações do livreiro bonitão amassada no meu bolso. Desdobrei, desamarrei o papel e vi o nome do barman que ele havia escrito, Jahan, um nome iraniano, que significa um mundo em persa. Quais eram as chances de isso acontecer? Então, quando já era quase meia-noite, decidi sair do apartamento e conferir aquele bar. Sair sozinho em um país desconhecido me deixava mais do que apenas um pouco nervoso, mas parecia bom demais para ser verdade. Um barman iraniano em Roma? E além do mais, beber um drink de verdade em um bar de verdade me parecia um ótimo upgrade em comparação à cerveja quente que Jackson escondia no porta-luvas do carro. Já estava escuro lá fora, mas as ruas de Roma continuavam ostentando sua beleza sem esforço algum. Sério, parecia que elas nem precisavam tentar. Os prédios antigos eram todos pintados perfeitamente em tom pastel e iluminados pelos postes da rua. Além disso, havia roupas limpas penduradas nas janelas, lençóis esticados, camisetas e vestidos brilhantes. As cores se mesclavam de um jeito que parecia dar vida ao tecido do próprio bairro. As próprias ruas também. Sim, os paralelepípedos eram desnivelados, mas eu estava me acostumando a andar sobre eles. O bar ficava em uma rua estreita e escura, e era preciso tocar uma campainha para entrar. Sentadas no bar havia duas mulheres de cabelo curto, uma delas com uma tatuagem enorme de girassol em seu braço desnudo, e atrás do balcão um homem pequeno com um sorriso grande e olhos de bêbado maiores ainda. Não como os de alguém realmente bêbado, ele parecia manter muito bem a compostura, equilibrando duas garrafas em um copo de dose, mas aquele tipo de olhos que estão sempre avermelhados e com olheiras. O tipo fofo. Estou procurando pelo Jahan, eu disse ao barman. Sou eu, ele respondeu. Olhei para ele mais uma vez. Esse cara estava de brincadeira comigo? Não sei outra forma de dizer isso, mas aquele homem não parecia com nenhum iraniano que eu já havia visto na minha vida. Quer dizer, seu nome era mais iraniano do que kebab e
Persépolis, mas sua pele era coberta de tatuagens, em alguns tons mais escuros do que a minha. Caramelo queimado comparado com o meu caramelo ao leite. Ele terminou o drink que estava preparando e o entregou para a moça com tatuagem de girassol. Jahan, você pronunciou direitinho. Os italianos sempre conseguem errar meu nome. Você deve ser persa, certo? Sim, eu sou, respondi. Sabia, soube assim que você entrou. Qual é o seu nome? Amir. Amir, Jahan repetiu. Befarmar, seja bem-vindo, fique à vontade. O que você gostaria de beber? Sentei em uma das banquetas perto do bar, minhas pernas balançando sobre o chão e apoiei os cotovelos no balcão molhado. Cerveja. Que tipo de cerveja? Desviei o olhar para o teto. Ah, eu bebo qualquer uma. Jahan me lançou um olhar engraçado. Ele com certeza percebeu que eu nunca tinha bebido uma cerveja na vida. Uma cerveja é pra já. Como você conheceu o bar? Fui em uma livraria hoje mais cedo e o livreiro me recomendou este lugar. Eu disse, bem, para ser mais específico, ele me recomendou você. Você conheceu o Neil. Ah, eu amo o Neil, Jahan disse. Ele é uma pessoa mais querida do mundo. Meu Deus, ele é legal também? Jahan riu, enquanto enchia uma tulipa alta de cerveja para mim. Meus parabéns, você descobriu que o céu é azul. Ele disse. Fiquei com vergonha, sabendo que Jahan já havia sacado que achei Neil atraente, e bebi um longo gole. Fui positivamente surpreendido com o gosto, que era muito melhor do que a cerveja quente do Jackson. Jahan continuou cuidando do bar, cantarolando a música ambiente que estava tocando. Que música é essa? Perguntei. Ele me olhou como se eu fosse um alienígena. Você não conhece Nina Simone? Esse é o nome da música? Jahan ficou de queixo caído. Ele virou para as duas mulheres sentadas e jogou os braços para cima. Um caso perdido. Esse garoto é um caso perdido. Ou ele tem menos de 25 anos, ou é um hétero incorrigível. Minhas orelhas queimaram, e meu instinto natural mandou que eu ignorasse aquele comentário. Quer dizer, durante toda a minha vida, até mesmo a piadinha gay mais insignificante era capaz de mexer comigo e me deixar em estado de alerta. Mas então me dei conta de que eu não precisava ignorar a piada de Jahan. Eu não precisava ficar sem jeito. Foi mal, mas dessas duas coisas, apenas uma é verdadeira, respondi. Jahan abriu um sorriso tão grande que quase deu para ouvir o som estalado dos lábios se abrindo, o que evidenciou suas covinhas. Então, onde ficam os italianos em Roma? Perguntei, porque tirando você e o Neil, só conheci americanos. Do jeito que a economia está, parece que todos eles estão indo embora. Os jovens não conseguem emprego. A extrema-direita está começando a se movimentar, mas pelo menos a gente ainda tem macarrão. Jahan riu. Não me leve a mal, a Itália é um lugar incrível para visitar, mas quem decide morar aqui não tem nada na cabeça. Imaginei que essa seria a deixa de Jahan para ir atender outros clientes do bar, e ele o fez. Havia cervejas para servir, drinks sofisticados para preparar, mas ao mesmo tempo continuou fazendo a coisa mais incrível de todas, puxando assunto comigo. Você precisa passar lá enquanto estiver aqui na cidade, Amir, ele disse, depois de conversar com os turistas sobre a Capela Sistina. Ah, nos Estados Unidos, eles praticamente te apressam para sair dos restaurantes, ele disse, sobre o atendimento mais lento na Itália, piscando para mim. Nosso povo já existe há uma caralhada de tempo, se gabou, comparando o Império Persa com as monarquias europeias. No fim das contas, Jahan era apenas metade iraniano, por parte de pai. Sua mãe era da República Dominicana. Mas depois de beber alguns drinks, ele só queria falar sobre a cultura iraniana. Você conhece o Fereidon? É um cantor, Jahan disse. Sou obcecado por ele. Ele era super famoso na década de 60 e tinha uma irmã ema e poeta que era tipo a Virginia Woolf iraniana. E ele era muito, muito gay. Todo mundo sabia, mas é óbvio que ninguém podia falar nada. E então Jahan subiu no palco, sem brincadeira, e performou uma das músicas de Fereidon, balançando os dedos de forma extravagante e erguendo as pernas em chutes altos. Eu só conseguia pensar, quem é esse cara? Durante a noite toda, Jahan me contou uma história atrás da outra. A do mamilo era particularmente bizarra, da melhor forma possível. Mas antes de ficarmos realmente bêbados e chegar a hora da mundialmente conhecida história do mamilo, pelo que entendi, aquela história tinha se espalhado para mais do que a pandemia de gripe espanhola em 1918 ou a herpes em uma república de estudantes, e escutamos Johnny Mitchell. Conhece essa música, Mir? Jahan perguntou, se apoiando no balcão. Eu reconheci a batida e a letra.
paraíso pavimentado, alguma coisa sobre estacionamento, mas não conhecia a cantora. Você é um caso perdido mesmo, Gerhan disse. Vou revogar sua carteirinha de gay. Era como se existisse outro placar colorido para gays, no qual eu nunca tinha ouvido falar, e eu estava começando do zero. -5. Não conhece Nina Simone ou Johnny Mitchell. Sabe, foi por causa do Johnny Mitchell que eu me assumi pro meu pai. Gerhan contou. Não precisa fazer essa cara. Ele riu. Não foi tão ruim assim. Eu estava no 9º ano e durante o jantar meu pai perguntou se eu tinha alguma namoradinha e eu disse 100% sério. Pai, Johnny Mitchell é a única mulher da minha vida. Ele olhou para mim, super decepcionado, balançando a cabeça. Mas ele sabia. Só precisei dizer aquilo. Eu não conseguia acreditar em como Gerhan falava sobre se assumir para o pai de um jeito tão casual. Examinei sua expressão cuidadosamente, mas não encontrei nenhum pingo de dor, arrependimento, vergonha ou qualquer um dos sentimentos com os quais eu vinha lidando nos últimos meses. Para Gerhan, era apenas outra história. Então, ele foi lavar alguns copos na pia do bar. Aladim, eu disse timidamente. Quê? Parei de olhar meu copo de cerveja e ergui a cabeça. Comigo foi o Aladim. Gerhan colocou um copo limpo no escorredor e sorriu. Era de se esperar. Eu o encarei com admiração enquanto ele puxava outro assunto. Dessa vez sobre uma loja de discos em Nápoles que era comandada pela máfia italiana. O jeito como Gerhan contava suas histórias com tanto gosto me lembrava das histórias que minha mãe e meu pai contavam quando eu era pequeno. Histórias que os pais dele haviam contado para eles. Parecia uma tradição milenar da qual eu achava que nunca poderia fazer parte. Por volta das 4 da manhã, o bar esvaziou, e eu fiquei lá por mais 1 hora. Beberiquei a mesma cerveja desde a meia-noite, então Gerhan me fez terminar aquele copo e beber algumas doses de um licor chique. Licor não. Liquor. Eu nunca havia escutado essa palavra antes. Com certeza, eu não saberia soletrar. Gerhan quis me ver tentar. L-I-C-O errado. Ele gritou. Mais um gole. L-I-C-U-O errado. Ele disse mais uma vez, se divertindo. Outra dose. Eu não deveria ter permissão para continuar bebendo essa coisa se eu não consigo nem soletrar o nome. Eu disse, arrastando as palavras. Não sou eu quem faz as regras. Gerhan disse. Nós saímos do bar às 5 da manhã. Enquanto observava Gerhan passar a chave pela fechadura enferrujada, me dei conta de que se eu estivesse em casa, estaria sozinho no meu quarto, me sentindo... Qual é o oposto de bêbado? Sóbrio? Eu estaria tão sóbrio. Não havia uma alma viva na rua enquanto caminhávamos, mas o jeito como ela estava iluminada, com uma luz quente cheia de ondas de laranja e amarelo, convidativa para tudo e todos, fez com que eu me sentisse mais vivo do que nunca. Algo puxava meu peito, como se eu tivesse sido aceito em uma sociedade super secreta. Gerhan perguntou onde eu estava hospedado e fiquei sóbrio rapidinho, lembrando que meu check-out no Airbnb estava marcado para aquele dia. Contei a localização, esperando que ele me apontasse para a direção correta, mas acabou que Gerhan morava na esquina seguinte. Ele se ofereceu para me acompanhar. Eu sorri. Depois de passar os últimos dias, meses na verdade, na merda, eu estava feliz pelo universo ter decidido sorrir um pouquinho para mim. Nós fizemos o caminho mais longo, porque Gerhan queria me mostrar a Piazza Santa Maria, o quarteirão principal do bairro de Trastevere. Era enorme, inspiradora, e havia alguns retardatários cantarolando ao redor do chafariz que ficava bem no centro. O som desse chafariz sempre me lembra a risada de criança, Gerhan disse. E a maneira como disse, como seu olhar passeando até o topo da igreja, não era outra história. Não era para me entreter. Era apenas Gerhan sendo Gerhan. Demos uma volta na piazza, retornando para a rua principal que cruzava com a Viale, uma espécie de mini-rodovia. Comecei a andar me equilibrando sobre os trilhos do bonde, e Gerhan olhou para mim e riu. Quantos anos você tem, Amir? Ele perguntou. O bastante para estar sozinho em Roma, eu disse. Justo, ele respondeu. Mas para ser sincero, eu achei que você estava em uma viagem de família e saiu escondido à noite. É o que eu faria. Pulei fora dos trilhos e Gerhan tomou meu lugar. O que você está fazendo em Roma? Ele perguntou. Escrevendo, eu disse. Porque me parecia uma resposta boba, como qualquer outra. Pensando bem, porém, eu estava figurativamente reescrevendo mesmo minha vida. Quer dizer, quem não é um escritor no sentido figurado da palavra? Gerhan brigou comigo por ser um escritor que não conhecia Johnny Mitchell, o que me tornava uma vergonha para nossa espécie. Lembrei que ele era um escritor de verdade, um poeta.
Neil havia me contado mais cedo. Ah, você não pode acreditar em nada que aquele homem diz. Ele é doido, Jehan disse. Doido, de amor. Seu namorado, Francesco, vai pedi-lo em casamento daqui a 2 semanas, no seu aniversário de 30 anos. Ele piscou para mim e senti que, ao me confiar aquele segredo, ele estava me convidando a ir mais fundo nessa sociedade secreta de estadunidenses em Roma. Mas se você insiste em me rotular, então sim, sou um poeta, ele completou. Só que eu procrastino demais. Então isso já deve deixar claro quantos poemas eu realmente escrevi. Ele me deixou da porta do prédio com um aviso intimidador. Escute, Johnny Mitchell. Vou fazer um quiz da próxima vez. Eu sorri porque durante a noite inteira, Jehan pareceu não acreditar que eu não conhecia todos aqueles ícones, dos quais nunca ouvi falar. Johnny Mitchell, Nina Simone, Joan Crawford. Era como se eu tivesse dito que não conhecia Oxigênio. Sorri o caminho inteiro, até chegar à escada suspensa que levava à minha cama, quando o celular apitou no bolso. Alto, assim como eu, depois de sequência de drinks que bebemos no fim da noite. Acho que tinha acabado de conectar o Wi-Fi do apartamento. Peguei o celular e olhei as notificações. Meus pais haviam ligado literalmente 12 vezes desde que eu saí do bar. Não para o meu número, porque programei para não receber chamadas, mas pelo Skype, FaceTime, chat do Facebook. Eu nem sabia que dava para ligar pelo chat do Facebook. Totalmente bêbado, retornei a ligação por força do hábito. Mãe? Pai? Eu disse, como se aquela fosse uma ligação normal. Amir, onde você está? Minha mãe estava tendo um ataque cardíaco pelo telefone. Estamos muito preocupados, ela disse, sua voz afiada como uma faca. Independentemente do que estiver acontecendo, precisamos que você nos conte. Retornei ao estado sóbrio imediatamente. Não posso, eu disse, mas só conseguia fingir que estava sóbrio até certo ponto. Não posso, gaguejei. Não posso. Você está nos assustando, meu pai disse. Eu consegui imaginá-lo do outro lado da linha, abraçando minha mãe. Primeiro, você falta a cerimônia de formatura e agora está nos deixando apavorados. É a faculdade? Você se dedicou tanto no ensino médio? Não foi nossa intenção te pressionar desse jeito por causa de todas aquelas rejeições. O nó na minha garganta se apertou ainda mais. Não é isso, eu disse. O nó subiu, fechando minha boca. Apesar da distância, apesar da minha segurança, eu ainda não conseguia pronunciar as palavras. Mordi os lábios com força. Nada fazia sentido. Minha família ainda estava na linha. Amir, é a pressão? Meu pai perguntou. Achamos que você voltaria para casa, como da última vez que fugiu desse jeito. Mas não sabemos onde você está. Por favor, você pode conversar com a gente? Podia mesmo. Algo mudou em mim naquele momento e continuei em silêncio. Em muitos aspectos eu tenho sorte, sei disso. Tenho o privilégio de existir em um momento em que está tudo bem ser diferente. Minha geração abraça a diversidade. Mas às vezes, quando sinto que minha família não entende, que não consegue entender quem eu sou, eu queria ser diferente, de outro jeito. Amir Johan, Aziza. O sistema de pontos só é necessário quando você é diferente da sua família. Ser iraniano e muçulmano é uma coisa que já vem com seus próprios desafios. Mas, ao menos, essa é uma batalha que minha mãe, meu pai, Soraya e eu enfrentamos juntos. Lidamos com os mesmos comentários babacas, os mesmos olhares, os mesmos estereótipos. Mas quando você é gay, sua família não é mais tão diferente quanto você. Eles não compreendem e, para piorar, talvez te odeiem por causa disso. A família que te viu nascer, as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente, podem te odiar. Amir, minha mãe gritou. Ela estava ficando ainda mais frustrada. Chega! Isso é americano demais da sua parte. Essa coisa toda de fugir é americana demais. Vem pra casa. Foi a mesma coisa que meus pais falaram sobre gays. Certa vez, quando o assunto surgiu durante o jantar. Isso é coisa de americano. Faz parte da cultura deles, não da nossa. Lembro de ficar sentado em silêncio enquanto Soraya discutia com eles e de sentir meu coração afundando dentro do peito. Eu costumava dizer para mim mesma que se tivesse nascido em uma família legal, liberal e americana, nada disso seria um problema. Eu não precisava de uma vida dupla. Eu poderia ser eu mesmo. A chamada ficou silenciosa. Tenho que ir, eu disse, encerrando a ligação. Sala de interrogatório 38. Roya Azad. Fiquei apavorada depois daquela ligação. Se eu pudesse saber o que Amir estava pensando, se pudesse dizer que ele podia confiar em mim, que poderíamos conversar sobre aquilo. De qualquer forma, lembro que olhei para meu marido de um jeito diferente depois que Amir desligou o telefone.
Antes, ele havia me garantido que Amir voltaria para casa, que seria como da última vez que nosso filho havia fugido. Algumas coisas tinham acontecido. Ele precisava se afastar por alguns dias, mas não era mais como da última vez. Ou talvez fosse, porque a outra vez que Amir fugiu, havia sido por causa de um comentário. Meu marido disse. Ele disse alguma coisa rude sobre uma mulher transgênero na televisão. E ele e Amir começaram a discutir. Amir rebateu o comentário, saiu de casa furioso e só voltou no dia seguinte. Na época, nós não ligamos para a polícia e certamente não poderíamos ligar dessa vez. Nosso filho já tinha 18 anos. Sabíamos muito bem que não dava para obrigar um garoto de 18 anos a voltar para casa. E não queríamos que Amir se sentisse mal por ter saído de casa. Nós contamos para Soraya que tínhamos entrado em contato com Amir. Ela pediu para falar com ele, mas dissemos que ele precisava de espaço, que estávamos resolvendo. Eu continuava pensando em como aconteceu na outra vez. Da outra vez, Amir voltou para casa por conta própria. Da outra vez, ele não atendeu quando nós ligamos. Da outra vez, ele simplesmente voltou no dia seguinte. Dizemos Salam, como se tivesse acabado de voltar do mercado. E antes que meu marido pudesse levantar o tom de voz, eu apertei a mão dele com força e disse Salam de volta para nosso filho. Nunca conversamos sobre aquilo. Era como se Amir nunca tivesse fugido. Agora eu entendo melhor. 28 dias atrás. Eu tinha que fazer o check-out no Airbnb naquele dia. Acordar foi um sacrifício, não apenas porque minha cabeça pesava feito uma bigorna, mas porque as lembranças da ligação com meus pais estavam todas embaralhadas. Eu só sabia que não tinha dado muito certo, eles ainda não sabiam e eu não voltaria para casa. Depois de arrumar a mala, fiquei parado do lado de fora, na Vila della Gensola, a pequena rua com peitoris feitos de argila, motocicletas estacionadas contra as paredes e sussurros de conversas em italiano flutuando pelas janelas. Qual seria meu próximo passo? Matei tempo em Roma por algumas horas, em um café, em alguns degraus, e então me lembrei. Jahan morava perto. Eu poderia pedir conselhos para ele, perguntar se eu deveria continuar em Roma ou o que deveria dizer aos meus pais. Ele parecia saber de tudo e já havia estado na mesma situação que eu, ou pelo menos quase, com seu pai iraniano. Eu lembrava que o prédio de Jahan ficava de frente para um café que também era uma galeria de arte Trastevere. Gosto de observar as obras de arte pela minha janela, ele havia dito, na noite anterior. Eu não sabia qual era o apartamento certo, então interfonei para todos. Passei por vários italianos irritados e confusos, mas por fim encontrei o apartamento de Jahan. Ele me deixou subir. Quando abriu a porta, ele estava terminando de abotoar uma camisa de manga curta estampada com vários dinossauros. Que surpresa! É um americano! Ele exclamou. Estou me arrumando para um jantar na casa do meu amigo Giovanni. Quer vir? Ah, não, respondi afobado. Não quero incomodar. Não vejo como Tarof para cima de mim, Amir. Estou te convidando. Aceite. Foi impossível não sorrir. Tarof, a tradição iraniana de fingir recusar alguma coisa por educação. Ah, não é todo dia que se recebe um convite para um jantar italiano. Eu poderia encontrar um lugar para ficar depois. Aceitei o convite de Jahan. Ele disse para deixar minha mala em um canto do apartamento, ao lado de uma pilha de livros de poesia. Ele não fez nenhuma pergunta e saímos. O apartamento era gigantesco. Ocupava 3 andares de um prédio em Monti, um bairro perto do Coliseu. Era como entrar em um museu, com estátuas de mármore e antiguidades espalhadas por todo o canto, em uma pintura de 3,5 metros pendurada perto da mesa de jantar. O lugar pertencia a Giovanni Marcello de Napoli, que atendeu a porta e deu 2 beijinhos na bochecha de Jahan. Giovanni vestiu uma camiseta preta, de injustos, e um cinto com a letra G. Acho que o cara gostava bastante do próprio nome. Ele nos guiou por um cômodo ornamentado até um grupo de homens, todos fortes, vestidos com regatas e camisetas bem justas. O jantar só seria servido em 1 hora, então passeamos pelo salão. Todos pareciam ter 20 e poucos anos, como Jahan, também um pouco mais que 30. Jahan me apresentou aos seus amigos e me senti diferente de todo mundo ali. Não era só a diferença de idade. Um deles usava brinco de argola. Outro tinha sobrancelhas arqueadas impecáveis e falava com a língua presa. Eu achava que quando estivesse entre pessoas iguais a mim, o encaixe seria como um sapato do meu número. Mas em vez disso, me senti usando salto alto pela primeira vez. -15. Talvez não consiga me entrosar com outros gays. Tchau, Giovanni. Ouvi alguém gritar no cômodo ao lado.
Reconheci aquela voz, mesmo que antes eu só a tivesse escutado falando inglês. O jeito como aquele ser humano perfeito invadia minha mente parecia uma avalanche. O cabelo castanho bagunçado, o rosto perfeitamente simétrico, os braços musculosos, mas não muito, e os pelos do peito à mostra por baixo de sua regata larga. Eu estava parado ao lado da pintura enorme, um Caravaggio. Jahan havia me dito, quando Neil entrou no salão, e conforme se aproximava, estufei o peito e esbarrei na moldura dourada. Eu me lembro de você, ele disse, apontando para mim. Eu juro que morri bem ali. Possivelmente derreti e me misturei à pintura. Você é o garoto da livraria. Neil continuou, e dessa vez consegui sorrir. Estávamos acomodados no canto da sala de jantar, junto de todo mundo. Jahan, Neil, Giovanni, eu e a moça nua da pintura, com os braços para o alto, como quem diz, tadã! Então, o Jahan me disse que você é escritor, Giovanni falou. Cintirou os olhos de Jahan e Neil. Sua voz era uma mistura de italiano, com inglês de alta sociedade britânica. E se eu tivesse que escrever seu estilo, seria regata monóculos chique. Você escreve livros? Não, Jahan disse. Ele é novo demais para ser um romancista. Bom, nós nos conhecemos numa livraria, Neil comentou em meu favor. Para onde você escreve? Giovanni perguntou rapidamente. Os três trocaram olhares entre si, como se já tivessem discutido minha longa carreira de escritor e preparado uma tese sobre ela. Até a mulher nua de Caravaggio parecia desconfiada. Estava prestes a responder como Jahan me interrompeu. Sabemos quem você é, Amir. Congelei. Então Jahan olhou para os outros caras, batendo com a mão no peito e caindo na gargalhada. Ah, isso soou bem mais dramático do que eu imaginei. O que eu quis dizer é que sabemos que você não é escritor. O quê? Respondi. Jahan me olhou de soslaio. Ah, sem essa. Você está escondendo alguma coisa. Tipo, você tem 18 anos e está sozinho em Roma para escrever? Por favor, né? Ou você é o príncipe nigeriano dos escritores e está tentando dar o talentoso Ripley, ou está tramando alguma coisa. Você não me engana. Agora diz pra gente. Somos seus amigos. O que te trouxe para Roma de verdade? Olhei ao meu redor, observando freneticamente as estátuas antigas e navios miniaturas espalhados pela sala. Era um mistério que aquele lugar não tivesse ar-condicionado. Minhas axilas estavam ensopadas e a palma das minhas mãos estava grudenta. Eu estava queimando e me sentindo exposto. Não queria mais participar da conversa. Queria ir embora. Mas também queria saber quem era esse tal de talentoso Ripley. E se aquilo era um elogio, mais uma referência que eu não conhecia. Eba! Mais uma frase mágica me atingiu como tinha acertado uma tela em branco. Somos seus amigos. Jahan havia dito, com um fato simples e direto. Era assim que funcionava com os gays? Será que sentir atração por outros homens era de certa forma o bastante para dar início a uma amizade? Há uma experiência compartilhada que nos uniria instantaneamente para todo sempre? Naquele momento pareceu que sim. Parecia que aquelas pessoas haviam me aceitado no grupo por nenhuma outra razão que não fosse essa. E nesse caso, era totalmente possível que eles entendessem o motivo de eu ter mentido. Jahan, Neil e Giovanni. Eles entenderiam o porquê de eu ter vindo para Roma. Decidi contar a verdade. Era para eu ter me informado no ensino médio. Esta semana, contei. Mas em vez disso, acabei fugindo de casa porque... Eles formaram um círculo ao meu redor, se aproximando como se estivessem prestes a ouvir um segredo. Porque... Fiquei nervoso. Minha mente listou todas as merdas que eu teria que explicar. Jackson, a chantagem, meus pais, ter que explicar. Meu sistema de pontos, a tabela, a cultura. E de repente, me peguei pensando que talvez esses gays maduros poderiam não entender minha situação. Poderiam me julgar por não terem coragem de pronunciar as palavras. De me assumir para meus pais como eles fizeram. Então mudei os planos. Meus pais me expulsaram de casa porque eu sou gay. Sala de interrogatório 37, Amir. Reparei que você não consegue parar de encarar o corte no meu rosto. É recente, de ontem de manhã, depois que minha família me encontrou nas montanhas com Neil. Rolou meio que uma briga, como você já deve imaginar. Foi meio violento, mas já vou chegar nessa parte. Foi a última vez que vi o Neil. Ontem. Eu vi Jahan 3 dias atrás e vi Giovanni 7 dias atrás. O negócio é o seguinte, eu poderia ter contado a verdade para eles. Poderia ter dito o verdadeiro motivo que me levou a Roma quando eles se amontoaram ao meu redor, assim como estou contando para você. Mas se eu contasse a verdade, teria que assumir para mim mesmo que eu havia abandonado minha família.
que eu não era corajoso, e sim um covarde. Independentemente de quantas vezes eu repetisse para mim mesmo que não era minha culpa, que Jake havia me chantageado, que a soma dos pontos no meu placar não daria certo, eu ainda me sentia um filho horrível. E é disso que tenho vergonha, senhor, mais do que você pode imaginar. Mas agora, o que mais me envergonha é a forma como tudo explodiu no fim. Sala de interrogatório 38, Soraya. Se eu quero alguma coisa para comer, é muita gentileza sua, senhora. Quer dizer, policial. Eu estava mesmo começando a ficar com fome. Quais são as opções? Sorvete? Com certeza. Vou querer uma bomba de chocolate ou um sanduíche de sorvete se você tiver qualquer um desses dois. Por favor, não dê ouvidos à minha mãe. Vou querer o sorvete sim. Obrigada. Está uma delícia. Inclusive, isso me lembra nosso último verão. O último em Bethesda. Quando o Amir me deixou muito irritada. Tinha um carro vendendo sorvete, uma dessas vans grandes e brancas, com fotos de vários tipos de sorvete na lateral, que passava pelo nosso bairro todas as manhãs durante o verão. A gente sabia que a van estava chegando porque dava para ouvir a musiquinha de dentro de casa. E a vizinha inteira saía correndo. Amir e eu fazíamos isso desde que éramos crianças. Sempre me surpreendia que mesmo que Amir estivesse ficando mais velho, ele nunca achava aquilo bobo ou infantil. Para mim era ótimo. Então teve uma vez, quando o verão estava quase acabando, que o motorista da van foi embora sem dar meu troco. Eu tinha entregado $5 para ele e precisava de $3,25 de volta. Pedi para Amir correr atrás dele. Ele era muito mais rápido. Eu tinha machucado o tornozelo na piscina. Mas ele não foi. Ele disse, deixa pra lá, não vale a pena. Eu te dou esse dinheiro. Mas um dos garotos da vizinhança Júnior acabou correndo atrás do carro. Ele foi muito rápido, batendo na lateral da van, e o motorista parou e entregou meu troco pra ele. Eu fiquei com tanta raiva do Amir. Não fazia sentido. Geralmente eu gostava de como ele era diferente do Júnior, que estava sempre batendo nos outros ou falando sobre como batia nos outros. Garotos fazem muitas coisas estúpidas só pra provar sua masculinidade. Mas naquele momento, eu queria que meu irmão tivesse tomado minhas dores e lutado. Só que ele não estava a fim de lutar. Amir não gosta de conflito. Eu sempre fui a briguenta da família. Acho que é por isso que meus pais sempre gostaram mais do Amir. Não faz essa cara, mãe. Ele sempre foi seu favorito. Ele era o garoto educado e comportado. Eu era a filha teimosa. E era por isso que eu estava tão determinada em encontrá-lo. Você deve saber uma coisa ou outra sobre investigações. Seu trabalho é procurar pistas e encontrar respostas, não é? Essa foi a missão que determinei para mim mesma depois que Amir desapareceu. Então, antes de sair por aí entrevistando as pessoas que conheciam ele, eu tinha que procurar por pistas dentro da nossa própria casa. Isso significava investigar o quarto dele. Amir limpou o quarto antes de ir embora. Fez a cama. Não tinha nem um par de meias sujas no cesto. Era como se durante todo o tempo que viveu com a gente, ele havia sido só uma visita. E não o chato do meu irmão mais velho, que deixava as cuecas acumuladas em 4 pilhas diferentes, uma em cada canto da cama. Meus pais e eu acabamos bagunçando um pouco o quarto naquele primeiro dia, mas depois ninguém nunca mais entrou lá. Eu voltei lá numa tarde em que meu pai estava trabalhando e minha mãe tinha ido ao atacadão. Sim, mãe, você continuou indo ao atacadão, mesmo com Amir desaparecido. Sem essa, isso não te torna uma mãe ruim. A vida tinha que continuar. Você ainda precisava comprar arroz basmati em quantidades absurdas. Enfim, naquela tarde, eu me tornei basicamente uma detetive. Entrei sorrateiramente no quarto de Amir, tomando cuidado para não deixar nenhum rastro, e vasculhei tudo. Procurei pela escrivaninha, embaixo da cama, revirei cada uma das gavetas cheias de papelada da universidade e carregadores de celular. Guardei tudo o que parecia ser uma pista. Encontrei um ingresso de cinema para Jumanji, o que era estranho, porque Amir e eu assistimos aquele filme no fim de semana de estreia, e aquele ingresso tinha outra data. E mais, era de um cinema em outra cidade. Peguei um barquinho para poder investigar a prateleira mais alta do armário, encontrei um monte de cadernos e livros da escola, folheei com calma cada um deles. Em um dos cadernos, a Amir havia escrito vários itens de uma lista de afazeres. Algumas coisas tipo cortar cabelo ou citações da Wikipédia não serviam para nada, mas itens como capelo e beca significavam que não planejava faltar à formatura, certo? Foi então que reparei em um número de telefone anotado no canto de uma página. Liguei para o número. Tocou algumas vezes até que uma voz automática atendeu. Obrigada por ligar para Trevor Lifeline. Se isso for uma emergência, tocou de novo e uma pessoa atendeu. Trevor Lifeline, aqui é o Clark. Como você está? Fiquei confuso, então não disse nada. Alô? Você ainda está aí?
Aquele tal de Clark parecia preocupada. Sei que fazer essa ligação pode parecer assustador. Eu acho que você teve muita coragem. Desliguei o telefone. Eu não conhecia a Trevor Laughlin, mas já sabia que era para pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida. Tentei imaginar um mundo onde meu irmão tivesse partido de verdade. O quarto dele começou a parecer pequeno e apertado ao meu redor. Eu mal conseguia respirar. Peguei meu celular e pesquisei Trevor Laughlin no Google e descobri que era uma linha de atendimento para jovens LGBTQ com pensamentos suicidas. Quando li aquelas palavras, tive que me sentar na cama do Amir. Meu irmão era gay? Você pode ver que minha mãe baixou a cabeça, e dessa vez vou ter que defendê-la, porque ela não está com o tipo de vergonha que você está imaginando. Eu meio que baixei a cabeça desse jeito também, porque eu estava triste, quase decepcionada. Não envergonhada pela possibilidade de meu irmão ser gay, mas em saber que ele estava sofrendo e eu nunca sequer tinha reparado. 28 dias atrás. Quando eu terminei de contar minha mentira, Neil repousou a mão no meu ombro. Ele fez um grande discurso sobre como ele e seus amigos eram minha família escolhida. Agora, enquanto Jahan e Giovanni concordavam, minha mente fez uma virada dramática. E tudo em que eu conseguia pensar era: o livreiro gostoso está com a mão no meu ombro. Isso está realmente acontecendo? Tem literalmente um irmão Hashworth na minha frente. E sua mão forte está segurando o meu ombro em um gesto de simpatia. O verdadeiro significado das palavras gentis de Neil escorriam pelo meu cérebro como espaguete. Lembro de me sentir extremamente desconfortável, não só por causa da mão dele, mas pela inquestionável energia italiana no ambiente, pelo fato de que eu tinha acabado de mentir para meus novos amigos e pela culpa fervendo por baixo da mentira. A culpa pela maneira como meus hormônios rapidamente haviam superado outra culpa. Era muita coisa para processar. Havia um alarme soando dentro de mim. Eu precisava sair dali. Precisava tomar um ar. Então me retirei do círculo. Eu ia buscar um copo d'água, uma taça de vinho, quem sabe até mesmo ir embora. Mas com as mãos suadas e os olhos vidrados no chão, esbarrei em um dos amigos de Giovanni, que estava descarregando almôndegas, uma bandeja gigantesca de almôndegas. Almôndegas voaram por toda parte. Era como se o Vesúvio tivesse entrado em erupção. Caso, o amigo de Giovanni gritou com raiva. Ecolo! Jahan berrou. Dava para sentir a lava vermelha e a magma quente acabando com todo o meu plano brilhante de fuga. Por sorte, nenhuma obra de arte foi atingida, respingando apenas na minha camisa e na dele, mas ainda assim, eu me senti humilhado. Uma multidão se formou ao meu redor enquanto eu me embolava com uma série de desculpas. Giovanni disse que eu não precisava me desculpar e me levou até seu quarto, que era imenso, por sinal. Totalmente insano, onde tomei um banho rápido e vesti uma das camisas dele. Era azul e com botões, feita com os mais macios fios italianos. Ele me observou de perto enquanto eu me trocava. Perguntei se ele não tinha alguma camisa menos cara, que parecesse menos como nuvens e mais como algodão. E ele simplesmente estalou a língua. Pode ficar com ela, ele disse. As nuvens são suas. Obviamente, não serviram almôndegas no jantar, mas tirando isso, comemos de tudo. No meu prato, coloquei macarrão ao pesto com pistache, rodelas suculentas de tomate com mussarela e um frango grelhado na manteiga, que sem sombra de dúvida não era um prato italiano, mas mesmo assim foi o frango mais saboroso que eu já havia comido na vida, provavelmente porque eu estava comendo na Itália. Algumas pessoas foram comer nas poltronas chiques de Giovanni que ficavam na sala. Eu puxei a cadeira no escritório onde Jahan e Neil estavam. Me parecia mais seguro comer perto de um iMac do que em um sofá antigo. Água parecia não ser uma opção nessa festa, então me servi uma taça de vinho tinto. Era seco, e não doce como eu esperava, mas desceu bem o bastante. Depois do jantar, voltamos para a sala de estar, onde Giovanni estreita os outros convidados. Entreti os outros convidados. Seu rosto se iluminou quando me viu. Cavalheiros, ele disse, e era como se um palanque tivesse surgido embaixo dele. Já conheceram nosso novo amigo Amir? Os outros chocaram sorrisos silenciosos. Já conheci todo mundo, eu disse a Giovanni. Ah, mas eles precisam te conhecer novamente. Amir é um escritor. Ele está reescrevendo a própria vida. O acidente com as almôndegas foi apenas um plot twist. Giovanni me puxou para debaixo de seus braços. Eu tinha a estranha sensação de que ele se sentia mal por mim e já havia contado aos outros caras sobre como acabei indo parar em Roma. Parecia que Giovanni estava se esforçando para compensar meu passado difícil ao me mostrar como eu tinha me dado bem por estar naquela festa. Todos eram fascinantes. Isso eu precisava admitir.
Conheci médicos e pintores, um cantor com a cabeça raspada que havia acabado de vencer uma competição de talentos na Itália, um homem grego com uma risada estridente e o namorado de Giovanni, Rocco, um artista macarrão. Sem brincadeira, ele literalmente faz obras de arte usando pedaços de macarrão. De repente, eu estava feliz por estar lá. Me senti privilegiado. O denominador comum daquela festa não era o fato de todo mundo ser gay, ou italiano, ou amigo do Giovanni. Eles eram simplesmente um grupo de pessoas divertidas e interessantes, mais 15, se entrosar com outros gays. Mas, no geral, o denominador comum era Jahan. Se aqueles caras eram um arco-íris, Jahan era o sol, a fonte de luz e o centro daquele universo. Eu observava como ele passeava pela multidão com tanta graça. Ele controlava o ambiente, o poder estava sempre em suas mãos, fosse em uma conversa animada ou nos movimentos mais sutis, no jeito como ele andava, como se servia. Ele nunca hesitava. Jahan usou seu poder para colocar clipes no YouTube, para colocar no iMac na frente da pintura de Caravaggio e ao lado de um busto do Júlio César. O jantar e as conversas ao pouco se transformavam em uma festa dançante e cheia de energia. Era uma noite quente, que ficou ainda mais quente porque estávamos pulando por cima e para baixo em um apartamento antigo sem ar-condicionado. Jahan e outros caras se revezavam, colocando um videoclipe dos anos 80 atrás do outro, alguns em italiano, outros em inglês, mas todos completamente desconhecidos para mim. Quem é essa? Perguntei, quando uma mulher com um bronzeado artificial e um colã prateado apareceu na tela. Essa é a Mina, Niall gritou para mim. E já bêbado bastante, ele se aproximou do meu rosto, e mesmo com o hálito cheirando a álcool, fiquei um pouco excitado. Ela é uma das divas mais importantes da cultura pop italiana. Era tipo a Ariana Grande dos anos 67. Isso é uma ofensa contra a Mina, Gerran disse. Isso é uma ofensa contra a Ariana Grande, um dos outros caras rebateu. E foi assim por algumas horas. Quando algumas divas ou alguém queer aparecia na tela, eu perguntava quem era e alguém diferente gritava comigo por não conhecer antes de me educar. Jovens. De novo não. Alguém precisava surpreender a carteirinha dele de gay. Eu não achava justo. Aquelas pessoas haviam crescido na Itália, ou no caso de Neil, no bairro de Castro, em São Francisco, onde viveram cercados por várias divas. Eu não havia sido propriamente educado em matéria diva. Resolver isso se tornou uma missão daqueles garotos. Neil, Jahan e eu saíamos um pouco quando Let's Have a Kick do Asher Sister começou a tocar nos alto-falantes. Amir, essa você conhece? Jahan perguntou. Let's Have a Kick do Sister. Respondi. Jahan ergueu o queixo. Uau, impressionante. Estava escrito na tela do computador. Confessei. Neil e Jahan trocaram um olhar, revirando os olhos e começaram a rir. Caía uma chuva leve, e nos amontoamos debaixo da marquise na estrada do prédio de Giovanni. Neil apoiou seu cotovelo no batente da madeira da porta. Ele passou os dedos pelos seus cabelos suados e oleosos. A luz que vinha de cima o iluminava, como se ele fosse uma atração de um museu. Naquele momento, ele era basicamente a estátua de Davi. Jahan pegou um isqueiro e tentou pelo menos 12 vezes antes de conseguir acender uma chama. Ele acendeu um cigarro e olhou para mim, como se me avaliasse. Você vai precisar aprender mais algumas coisas se quiser mesmo ficar aqui, Jahan disse. Aquilo deveria ter me assustado mais do que de fato assustou. O conceito de permanência em uma nova vida em Roma. Mas eu estava bêbado. Soltei uma risada boba. Acho que eu deveria aprender italiano primeiro, eu disse, antes de me tornar um especialista em divas. Jahan zombou. Bobagem, ele disse. Então apontou seu olhar para Neil. Mas se você quer mesmo aprender italiano, o Neil pode te ajudar. Ele é professor, sabe? Neil e eu rebatemos. Acho que Amir talvez prefira ser ensinado por um italiano de verdade. Sim. Não. Quer dizer, não é bem isso, é só que... Vou ver com o Francesco se ele tem algum amigo que possa te ensinar. Neil disse. Talvez a gente consiga até achar um professor italiano gostosão. Francesco? O amore dele. Jahan disse. Meu parceiro. Neil esclareceu. Amore significa amor. Amore, eu disse, analisando a palavra e assoviando a Neil e seu parceiro. Lembrei da noite anterior, quando Jahan me disse que Francesco estava planejando um pedido de casamento para o aniversário de Neil. Amore, repeti, com uma risada desta vez. Viu só? Você já está ensinando italiano para ele, Jahan brincou. E então, está combinado. Neil vai te ensinar italiano e eu vou te ensinar sobre divas. E que comecem suas aulas de Lannis Versace de Glee
Homo salsus italiani. Eu mal consegui olhar para Neil. A ideia de estudar italiano com alguém atraente daquele jeito parecia demais para mim. Eu não conseguia aprender nada. Passaria todas as aulas tentando não encarar o rosto dele. Se Jahan era o sol, Neil era um eclipse solar. Eu tinha medo de olhar diretamente para ele e acabar ficando cego. De qualquer forma, Neil apenas deu de ombros. Então, Jahan, que tal você se matricular nessa universidade também, em vez de abandonar a gente e ir para os Estados Unidos? Você vai para os Estados Unidos? Perguntei. Jahan virou os olhos. Daqui a um mês, é o que parece. Tipo, para visitar? Perguntei. Não, para ficar. Neil disse, franzindo a testa. Franzi a testa também. Imediatamente apavorado. Fiquei triste. Mais que isso, eu estava confuso comigo mesmo. Como eu era capaz de sofrer pela perda de algo que ainda não havia perdido? Já havia me sentido daquele jeito antes, por causa do meu término repentino com Jackson. Jahan deve ter notado, porque tentou me tranquilizar. Ah, não precisa ficar assim, Amir. As probabilidades são bem pequenas. Tudo depende do resultado do meu teste online de álgebra. Eu nunca me formei na faculdade, mas, ainda assim, fui aceito em um mestrado de poesia, e por algum motivo preciso estudar matemática básica para me matricular. Não faz o menor sentido. Voltamos para o apartamento e eu me enturmei rapidamente na festa. No começo, tudo me pareceu agressivo demais. A agressividade daquelas regatas e bíceps musculosos, a agressividade de quando eu dei de cara com uma bandeja de almôndega e fiz uma bagunça. Qual foi o momento exato em que eu simplesmente voltei a respirar? Acho que antes da dança começar, quando Giovanni estava me exibindo. Um dos italianos me ensinou uma frase. C'è caso disse, que basicamente significa, que porra você está dizendo? E foi assim que eu aceitei o absurdo da situação. Que porra é essa? De estar cercado de gays mais velhos e me senti à vontade. Acho que foi ali que a festa parou de parecer agressiva. Giovanni subiu em uma poltrona velha e barulhenta e anunciou que iríamos para um bar de Testácio, outro bairro de Roma. Já eram quase 3 da manhã. Eu não conseguia acreditar que aquelas pessoas ainda tinham energia para sair. Mas Giovanni reuniu os grupos e saímos do apartamento, passeando pelas ruas de Roma rumo ao nosso próximo destino. A caminhada era longa. Atravessamos a ponte até Trastevere e nosso grupo era tão barulhento e sem noção que metade das pessoas que passavam por nós nos evitava como se fôssemos a praga, enquanto a outra metade nos cumprimentava e participava da zoeira. As ruas de Trastevere estavam lotadas e cheias de vida como sempre, mas passamos reto por cada bar e cada tentação. Por fim, chegamos a outra ponte que levava a Testácio. Nela, um grupo de garotos italianos, eles pareciam adolescentes, talvez até mais novos do que eu, nos viu passando. Eles gritaram algumas palavras em italiano para Jehan com vozes bêbadas, antes de gargalharem com crueldade. Eu não precisava entender o que estavam dizendo para saber o que havia acabado de acontecer. Fiquei chocado, mas Jehan simplesmente sorriu. Ele balançou os brincos de pérola que havia colocado na casa de Giovanni e quando viu minha expressão disse... O curioso desses babacas intolerantes é que eles sempre fazem de tudo para reconhecer minha existência fabulosa, ao passo que eu mal percebo a deles. Viu só? Jahan sempre tinha poder. Já eu me senti fraco a vida inteira. Aquilo era novidade para mim. Autoconfiança, poder, chame do que quiser. Só que, em vez de me sentir inspirado pelas palavras de Jahan, por saber que eu poderia ser como ele um dia, senti um aperto no peito. A ameaça de Jake voltou com tudo. Você não vai querer que a gente espalhe seu segredinho de bicha pela cidade inteira, não é? Fiquei quieta pelo restante do caminho até Testácio, enquanto a ansiedade queimava minha pele. Eu conseguia senti-la por baixo da camisa, como uma coceira ardente, e senti-la por baixo da... E achava que se os outros caras olhassem para mim, eles seriam capazes de ver também. Será que Jahan perceberia que eu estava escondendo aquele grande segredo? Que estava adiando uma grande decisão? Será que ele conseguia notar que eu não estava totalmente confortável? Que minha mente estava me atormentando? Que eu não estava nem lá, nem cá? Talvez tudo que eles pudessem notar era que eu havia tomado 4 taças de vinho. Eu estava bêbado. Ficar bêbado pode ser uma coisa ótima ou uma coisa terrível. Pode te ajudar a mascarar suas emoções ou trazer à tona a porra toda. Pode te ajudar a fazer amigos ou perdê-los. Chegamos ao Rigateria, o bar que, parceiro de Neil, havia recém-inaugurado. Eu meio que havia presumido que seria um bar gay, mas o lugar onde estávamos era literalmente o oposto de um bar gay. Era um antiquário. Havia pelo menos uns 15 lustres peculiares, um painel de madeira, poltronas e sofás que não combinavam, e estava quieto e vazio como qualquer antiquário.
Neil me explicou que em italiano, rigateria significa loja de quinquilharia. Quando subimos para o terraço, porém, o clima era completamente outro, diferente como o jeito que seu cérebro fica antes e depois de beber café. O andar de baixo era descafeinado. O terraço tinha energia de um expresso triplo. Garotas e garotos italianos lindos, com maxilares definidos e camisas justas, estavam dançando. E nós nos juntamos a eles. Havia luzes, amarelas, laranja, tantas luzes. Parecia que estávamos no centro do universo. Se o Rigateria era uma loja de quinquilharia, o terraço era o seu tesouro escondido. Às 4 da manhã, Jahan abriu um espacate na pista de dança e rasgou a calça. A festa estava mais viva do que nunca. Às 4h30, Ney e seu parceiro se beijaram. Para ser sincero, senti ciúmes. Quando Neil se aproximou para me apresentar ao Francesco, senti meu corpo tenso e minha nuca seca. Foi uma apresentação breve, já que Francesco realmente não falava nada de inglês. Acho que preciso mesmo te ensinar italiano, Neil riu. Ele deu um tapinha nas minhas costas, e acho que Francesco percebeu minhas bochechas ficando vermelhas. Olhei em volta para o terraço reluzente e me perguntei quanto aquilo tudo ia terminar. Ah, sim, minha fuga para a Itália também, mas principalmente a festa. Eu não estava acostumado a sair de casa e ficar fora até tão tarde. Pensando bem, eu não estava tão acostumada a sair no geral, inclusive do armário. Às 5 da manhã, todos continuavam firmes e fortes, mas nosso grupo resolveu ir embora. Fomos até Garbo, o bar onde conheci Jahan, para uma saideira, que descobri ser a única bebida antes de encerrar a noite, e não uma roupa de sair. O vocabulário do universo das bebidas é realmente extraordinário. Neil ficou para ajudar a limpar o espaço com o seu namorado. Perdão, parceiro. Ele disse que preferia esse terno porque parecia mais sério e dava um ar maior de compromisso. No Garbo, todos se reuniram em volta das mesas redondas agrupadas, bebendo suas saideiras e contando histórias insanas. Jahan voltou ao balcão do bar com uma garrafa de champanhe. Um brinde, ele disse, a muitas coisas, ao novo bar do Neil e do Francesco e o nosso novo amigo, Amir. Ele segurou a garrafa embaixo do braço enquanto puxava a rolha, e quando escutei aquele pop inconfundível, percebi que estava completamente extasiado com aquelas pessoas, enquanto Jahan enchia as taças, que aquela delícia borbulhante e dourada me sentia extremamente sortudo. Eu poderia estar sozinho, poderia estar em casa, lidando com uma saída do armário do pior tipo. Em vez disso, eu estava com esses homens, nessa sociedade secreta de italianos e estadunidenses, livres para serem eles mesmos. Fiquei feliz como não me sentia havia muito tempo. Quase todo mundo estava aproveitando o brinde de Jahan, exceto por Rocco, o namorado de Giovanni. Ele se recusava a sentar. Andava pelo bar beliscando os mamilos de estranhos sem vergonha alguma. Só para deixar claro, essa ainda não é a história do mamilo. Giovanni parecia irritado, mas estava se esforçando para não intervir. Ele e Jahan estavam conversando. Rocco também me mostrou fotos de suas obras de artes com macarrão. Eu fingi estar impressionado. Não era muito complexo, pareciam peças de Lego. Saímos do bar às 6 da manhã. Giovanni pediu um táxi e foi para casa. Em vez de ir embora com o namorado, como presumi, Rocco continuou andando comigo e com Jahan. Enquanto cruzávamos a Ville em direção ao outro lado de Trastevere, Rocco passou o braço em volta da minha cintura. Meu corpo enrijeceu. O único homem que já havia me tocado daquele jeito era o Jackson. O que você quer? Rocco perguntou. Dormir, eu acho. Tem certeza? Ele sussurrou. Eu não tinha certeza de nada. Achei que Rocco namorava Giovanni. Ele continuava com o braço na minha cintura enquanto caminhávamos. Eu estava desconfortável, mas não queria presumir que ele estava dando em cima de mim. Eu já sabia que italianos se cumprimentavam com 2 beijos na bochecha. Vai ver, colocar o braço em volta da cintura de alguém era a forma como desejavam boa noite. Quando chegamos no prédio de Jahan, ele pegarreou e perguntou o que eu ia fazer. Me lançou um olhar de, não faz isso, e percebi, enquanto Rocco me puxava para mais perto, que ele realmente achava que a gente ia se pegar. Me soltei da pegada insistente de Rocco. Vou ficar com você, Jahan. Se não tiver problema, eu disse. Jahan abriu um sorriso aliviado. Demos boa noite para Rocco, que não pareceu muito feliz com a forma como a noite terminou. Desculpa por isso, Jahan disse, enquanto subíamos os degraus desnivelados do seu prédio. Às vezes o Rocco fica meio agressivo? Bêbado. Sim, nada legal. Com calma, Jahan forçou um pouco a porta do apartamento até que ele abrisse. Enquanto escovávamos os dentes lado a lado no banheiro, Jahan sorriu para mim pelo espelho.
Espero que meus amigos não tenham te deixado completamente assustado essa noite, ele disse. Um pouco de pasta de dente escorreu pela sua bochecha. Você está brincando? Perguntei. Eu me diverti muito. Claro que se divertiu. Hoje foi basicamente um filme do Fellini. Sabe, de faz anos que eu tento convencer todos aqueles caras a recriarmos a cena da orgia de A Doce Vida. Alguns preferem chamar de festa, mas você sabe, não é à toa que aquele é o clímax do filme. Gerrão olhou para mim como se eu tivesse a obrigação de entender a referência. Você só pode estar brincando. Nem mesmo A Doce Vida? Ai, Amir, vamos ter que dar um jeito nisso. Bom, eu não sei quais são os seus planos para amanhã ou para o restante da sua estadia aqui. Na verdade, eu não tenho plano nenhum. Mas você pode ficar no meu apartamento o quanto precisar. Não, não, respondi, fazendo o gargarejo com a água. Não posso. Jarran cuspiu na pia. Nunca te falaram para não fazer tarofe com a boca cheia, Amir. João. Ele me passou uma toalha de rosto. Eu insisto. É muita gentileza da sua parte, mas eu acabaria com a sua. Babá, ele disse, balançando a mão na minha cara. Você é mais do que bem-vindo aqui. Eu ficaria muito feliz em te hospedar. Extasiado, deslumbrado, ele abriu um sorriso brincalhão. Gostou da minha hospitalidade persa? Não sei porquê, mas toda vez que Jahan usava uma palavra em persa ou mencionava ser persa, eu dava uma cambalhota por dentro. Ele não tinha suas duas metades separadas. Ele era iraniano e gay, tudo ao mesmo tempo. Eu nunca havia conhecido alguém como Jahan. Alguém com duas vidas assim como eu, mas que abraçava os dois lados, todos os lados, de si mesmo.